Olá turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrick Menezes e nós vamos começar uma disciplina muito importante para a vida pessoal e profissional de vocês, chamada hematologia. Quando nós falamos em hematologia, nós temos a ideia de que quando cortamos essa palavra, o prefixo e o sufixo, hemato significa sangue, e logia, estudo, descrição. Essa disciplina tem o objetivo de proporcionar a vocês um conhecimento mais amplo sobre os exames hematológicos, os exames de sangue. E um dos mais conhecidos exames é o famoso hemograma completo. Quando nós estudamos hematologia, nós lembramos que o sangue ele é formado por uma parte líquida e por uma parte sólida. A parte líquida nós damos o nome de plasma sanguíneo e a parte sólida nós damos o nome de corpúsculos, células, elementos figurados do sangue mergulhados. Essa imagem aqui mostra para a gente um corte de um vaso sanguíneo e dando a entender que cada corpúsculo está dentro desse vaso e cada um com uma função. Por exemplo, temos aqui, está aqui em inglês, Red Blood Cell, que significa células vermelhas do sangue, mais comumente encontrada e conhecida nos livros como hemácias ou eritrócitos. Essas células têm a função do transporte de gases no sangue e nos tecidos. Já essas células aqui, chamadas no inglês de White Blood Cell, são chamadas na tradução de células brancas do sangue. Essa célula são chamadas na literatura de leucócitos. E a função primordial desses leucócitos nada mais é que proporcionar a defesa orgânica dentro do nosso corpo. E o terceiro elemento encontrado são as plaquetas, que está aqui como platelets. Plaquetas não são células, são fragmentos citoplasmáticos de uma célula que fica na nossa medula óssea, chamada de megacariócito. E essas células têm uma responsabilidade em interferir na nossa coagulação do sangue. Só para nós termos uma ideia de como as células são produzidas, no indivíduo adulto, as células são produzidas na medula óssea. E lá na medula óssea ocorre uma maturação, como podemos ver aqui nessa imagem. Para formar uma hemácia, que é esse estágio final aqui, a célula passa por diferentes estágios de maturação. Nesse slide, nós podemos perceber que existe uma característica importante nessas células. Aqui, nessa animação, está demonstrando três características principais de uma hemácia. Ela é discoide, ou seja, em forma de disco, bicôncava, tem duas concavidades, porque a célula não tem núcleo, e anucleada, devido à ausência do núcleo. Essas características proporcionam com que essas hemácias percorram todos os vasos sanguíneos e chegam até os alvéolos pulmonares, tendo uma característica principal, que é a plasticidade. Uma característica importante nas hemácias, que eu acabei de dizer que é a plasticidade, é a capacidade dessas células, só para ter uma ideia, que ela está em número de 4 milhões a 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. Essas células conseguem atravessar pequenos e finíssimos capilares sanguíneos, fazendo com que a gente consiga obter uma boa oxigenação do sangue. Ou seja, essa questão da hemácia conseguir passar pelos vasos sanguíneos é o que eu chamo de plasticidade e que gera uma superfície de contato. Algumas patologias nessa célula faz com que o citoplasma e a membrana fiquem enrijecidas, causando algumas anemias importantes. Quando a gente fala em anemia, todo mundo pensa que a anemia é uma doença, mas nós nos enganamos. A anemia é um sintoma. E a anemia sendo um sintoma, eu tenho uma classificação para essa anemia. A gente classifica a anemia de acordo com o tipo de característica que ela tem. Por exemplo, se for por falta de ferro, eu chamo de anemia ferropriva. Se for por destruição, eu chamo de anemia hemolítica, e daí por diante. Mas só para a gente fechar aqui o conceito de anemia, anemia é qualquer alteração morfofuncional do eritrócito. Traduzindo para a gente, anemia é qualquer alteração na forma ou na função da hemácia, e não simplesmente uma carência de hemácia nem uma carência de ferro. Como está aqui disposto nessa imagem, nós temos a classificação primária das anemias. Então, como a anemia é uma alteração morfofuncional da hemácia, pode-se ter, por exemplo, uma anemia chamada de ferropênica, que é aquela que ocorre por carência de ferro. Existem as hemoglobinopatias, que são aquelas anemias chamadas de anemias genéticas. Existem as anemias hemolíticas, que são aquelas causadas por destruição da célula. Existem as anemias aplásicas. Essa aplasia é quando a medula não consegue produzir células, então eu chamo de anemia aplásica. E existe também as enzimopatias, quando nenhuma dessas outras causas estão presentes no paciente,
o médico assistente ele investiga uma causa enzimática. E existe uma enzima chamada G6PD que está ausente nesse paciente com essa anemia. Uma outra questão a ser avaliada é a forma da célula. Aqui nós temos um paciente com as hemácias em tamanho e cor normal. Em contrapartida, olha aqui, ó, um paciente com alterações de cor, hemácias pequenas e pálidas, e daí por diante. Nessa imagem aqui, nós podemos perceber que, saindo das hemácias e do estudo das anemias, o outro bloco são os leucócitos. E os leucócitos nada mais são que células brancas que participam da defesa. Essa linhagem celular ocorre desde dentro da sua medula óssea até a circulação sanguínea, com função primordial de defesa orgânica. Aqui temos uma imagem de uma lâmina de sangue do paciente vistas ao microscópio. E essa célula do meio aqui, nós vamos estudar posteriormente, é uma célula anormal. Depois de hemácias e leucócitos, nós temos as plaquetas. As plaquetas não são células, são chamadas de trombócitos ou são pedaços de células. E essas plaquetas atuam na nossa coagulação. Quando nós temos, por exemplo, um sangramento, desde a lesão até a formação da integridade vascular, essas plaquetas atuam. Então é isso. Nessa aula de hoje nós vimos o panorama hematológico. Eu coloquei algumas bibliografias de apoio. Espero que o nosso curso seja bastante proveitoso. Muito obrigado pela atenção e pela paciência em me ouvir. Obrigado.